Paz, queridos. Eu quero estar compartilhando com vocês alguns fundamentos da palavra de Deus, daquela palavra que renova dia a dia. Um dos motivos de eu estar muito incomodado e desafiado a gravar uma série de estudos para que a gente possa contribuir, através do conhecimento da palavra de Deus, para que a gente possa instruir as pessoas na simplicidade que é colocarmos a palavra de Deus em prática. Uma das coisas que muito tem me incomodado e incomodou a minha vida durante muitos anos é nós levarmos uma vida de muito trabalho, de muito esforço, com muita honestidade, mas às vezes não estarmos satisfeitos com os resultados ou os resultados estarem muito aquém das nossas vidas. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês que diz aqui, olha, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E eu sou muito questionado, muitas pessoas me perguntam, mas Daniel, como é que eu faço para ser bem-sucedido? Eu trabalho, eu acordo cedo, enfim, eu dou o meu melhor e nem sempre os resultados são o que a pessoa está esperando. E aí eu comecei a fazer uma análise da minha trajetória com Deus e eu quero compartilhar algumas coisas que estão fundamentadas neste princípio bíblico aqui. A primeira coisa que eu aprendi na minha vida, mesmo eu sabendo os princípios da palavra de Deus, eles não são automáticos na nossa vida. Não é porque eu ouvi, não é porque é tão gostoso, né? A gente ouvir assim, em tudo que você põe as suas mãos será abençoado, aquela coisa toda. Mas o fato é que poucos vivem essa bênção e essa prosperidade de uma vida com resultados extraordinários, com resultados positivos, realmente de uma prosperidade sobrenatural. E eu comecei a fazer uma reflexão na minha própria vida. Depois de 28 anos, eu aprendi a ouvir o meu novo eu, que é o meu espírito. Porque nós que somos cristãos, nós que cremos em Deus, nós precisamos entender e compreender que Deus fez um homem e um ser trino, espírito, alma e corpo. Mas nós somos treinados e forçados o tempo todo a entender e compreender as coisas tudo com a mente racional, com a mente lógica, com as nossas emoções. E se tem algo que realmente altera com muita frequência são as nossas emoções. Mas poucas pessoas conseguem ter sensibilidade do seu interior, do seu espírito. E eu levei muitos anos para poder discernir essa voz do novo eu, da nova criatura que somos em Cristo Jesus. Então isso é uma coisa que eu percebo que poucos conseguem entender. Uma outra coisa que é importante, que eu vejo é o seguinte, nós precisamos entender que nós somos privilegiados quando nós, pela Bíblia, nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Poxa, se eu sou filho de Deus e o meu Pai é o Senhor dos senhores, o meu Pai tem uma fonte inesgotável de recursos, se eu sou o seu filho, eu preciso aprender a desfrutar dessas bênçãos ou dessas maravilhas. Eu preciso ter o cuidado de cumprir fielmente o que Deus quer, para que realmente eu possa desfrutar dessas bênçãos. E eu percebia na minha vida que eu servia muito o corpo de Cristo. Então, como empresário, durante 35 anos como empresário, 25 anos como pastor, poxa, eu tinha uma vida assim extremamente dedicada, meus horários de folga, ou eu não tinha horário de folga na verdade, eu terminava o ciclo do trabalho e começava o ciclo na igreja. E era todos os dias, sábado, domingo, então eu orava, eu pregava, eu lia a Bíblia, eu fazia visita, eu via e presenciei muitos milagres, acordava cedo, ia trabalhar, sempre no meu trabalho eu orava, sempre no meu trabalho eu pedia a bênção de Deus, aquelas coisas todas. Mas eu sofri demais nesses 28 anos. Como empresário, eu passei por muitas dificuldades. E eu servia muito o corpo. Então, se eu sirvo o corpo, se eu estou fazendo aquilo que Deus diz, por que o resultado não estava condizente? Então, eu quero compartilhar com vocês o outro princípio, que diz o seguinte. Chegou um momento que eu dei um grito na minha alma. Eu falei, Senhor, não aguento mais. São muitos altos e baixos. São situações realmente que me via mergulhado em problemas assim que causavam em mim uma extrema aflição. E eu falei, não quero mais, chega, desisto, porque
nesses anos todos, por isso que eu quero compartilhar com vocês, hoje fazem 35 anos como empresário, mas desses 28 anos eu vivi uma prosperidade muito grande, mas de repente, bum, going down, ou seja, tudo para baixo. Esse conflito, esse estresse, esse desgaste emocional, material e espiritual, é como se eu me sentisse extremamente, sabe, amassado, é como um barro mesmo, sabe? Amassado, aquela coisa terrível. Foi aí que quando eu dei esse grito de dizer, não quero mais, não aguento mais, é que começou a mudar algumas coisas na minha vida. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, no próximo slide, quando eu comecei a aprender a ouvir a voz com mais discernimento. É muito fácil ouvir a voz do Espírito Santo, querido, dentro da igreja. É muito fácil ouvir a voz do Espírito Santo quando você está num grupo de oração, quando você está entre irmãos, entre pessoas. Mas o problema é que a maior parte das nossas decisões nós não tomamos quando a gente está orando. A maior parte das nossas decisões, a gente não toma essas decisões quando a gente está dentro da igreja. Ali a gente recebe a orientação. O fato é que as decisões são tomadas no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso caminhar, fora dessa igreja ou dessa comunhão com os irmãos. E aí, quando eu dei esse grito de dizer, não aguento mais, e literalmente estava disposto a abandonar tudo, jogar tudo para cima e falar, se essa é a vida que Deus tem para os seus filhos, eu não quero. Porque do meu ponto de vista, eu estava fazendo certo. Eu tinha um princípio de Josué 1:8. Se eu tiver o cuidado de cumprir, se eu tiver o cuidado de fazer tudo quanto ele tem ordenado, aquilo que eu vou fazer vai ser bem sucedido. E a verdade é que não estava sendo bem sucedido. Existiam áreas na minha vida que eram bem sucedidas, outras não. Então o que eu quero falar com você aqui é o seguinte. Primeira coisa que eu aprendi, e isso me impactou nesse momento de profunda dor que eu estava vivendo. Não saia da minha presença. Foi o que o Espírito Santo de Deus falou comigo. E aí me deu um nó. Porque eu cheguei e falei assim, o que o senhor quer dizer com isso? Como que não sair da tua presença? Se eu estou pregando, se eu estou estudando a Bíblia, se eu estou ministrando, se eu estou trabalhando para o Senhor, se eu leio, eu oro, eu clamo, eu saio para trabalhar, eu oro, eu peço a tua bênção, o que o senhor diz? Não saia da minha presença. E aí eu quero ler com você, para a gente não perder o detalhe da riqueza desta clareza que o Espírito Santo de Deus quis falar comigo. Todas as vezes que você está em profundas crises, você tem uma disposição em seu espírito de me ouvir. Você não toma decisões por impulsos, você vem a mim, apresenta a sua causa e me pede para dirigi-lo. E assim você tem a mim à sua frente. E com o tempo os frutos vêm, você melhora a sua condição sobre aquela dificuldade. Depois você muda comigo. Você mal me ouve. Somente fica falando e toma suas decisões e pede para que eu as abençoe e aí você sai correndo fazer o que você acha que é certo. E assim, com o passar do tempo, há muitas decisões que não eram as melhores e os problemas retornam. Queridos, que baque. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei feliz, porque era verdade. Quantas vezes ao longo desses 28 anos entrei em situações de profunda dificuldade. E o que aconteceu nessa profunda dificuldade? Eu realmente tomei posições, tomei decisões que eu não tinha o que fazer como homem, eu não tinha o que fazer como ser humano. Eu tive que realmente obedecer. A única saída era ouvir a voz do Espírito Santo, a única saída era obedecer à vontade do meu Deus. Agora eu pergunto para você, resultados diferentes, estou falando da minha vida, tá, gente? Não estou falando dos outros, eu estou falando de mim. Como é que a mesma pessoa decidindo, tomando decisões, eu administrava a igreja e também presidia a igreja e também presidia a minha empresa. Eu comecei a fazer uma análise depois que o Espírito Santo falou assim, não saia da minha presença. Porque às vezes tomado por esse impulso de estar nas atividades da igreja, ter uma vida correta, direito, levantar cedo, acordar, ajudar, fazer, orar, visitar, às vezes nós entendemos que isso nós estamos agradando a Deus, estamos servindo a Deus, mas estar na presença dele é diferente. Eu fazendo coisas é uma situação, estar na presença, foi aí que eu comecei a entender. Na igreja, todas as vezes, em 25 anos eu estou falando, as tomadas de decisão na igreja, eu sempre orava, antes de decidir, eu apresentava a Deus em oração,
Escuta que eu escrevi aqui, ó. Mergulhava no silêncio mais profundo até obter quietude de alma para ouvir com mais clareza o Espírito Santo falando ao meu novo eu, ou seja, falando ao meu espírito. E o meu espírito, com essa comunhão, me fazia decidir muito mais acertadamente. Agora, na minha empresa, o comportamento era outro. Eu agia com muita intensidade e me deixava levar muitas vezes pela empolgação, agitação do momento e depois orava e falava para o Espírito Santo abençoar as minhas decisões. Esta inversão de postura muitas vezes fez eu sair debaixo de algo muito importante no reino do Espírito de Deus, que é o estado espiritual da concordância. Então, é com isso que eu quero estar compartilhando com vocês muito diferente, muito diferente. Então, quando eu tenho a igreja, a empresa, e quando eu percebo essa diferença nas minhas atitudes, a mesma pessoa, fazendo a mesma coisa, mas com resultados completamente diferentes. Foi aí que eu comecei a perceber a importância de estarmos na presença de Deus. Vamos lá. Esse é um desafio que nós temos que ter todos os dias. Primeiro, como reagir a tantas mudanças que nós estamos enfrentando hoje? A gente percebe que o mundo cada vez mais globalizado, a gente percebe que com a tecnologia, com as mudanças, com um monte de informações que nós temos, a gente percebe o seguinte, queridos: ansiedade, preocupação, muita decisão, pouco tempo para ter discernimento, pouco tempo para se aquietar. Então, como é que nós vamos viver como igreja do Senhor, trabalhando dentro dos fundamentos bíblicos e a gente conseguir realmente ser bem-sucedido em tudo aquilo que a gente faz? Bem-sucedido do ponto de vista de Deus e não do nosso ponto de vista. Então, aquietar a ponto de discernir a voz do Espírito Santo. Então, esse novo eu, quando eu me torno filho de Deus, eu tenho um novo eu dentro de mim. E esse Espírito, ele precisa entrar, o meu Espírito precisa entrar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E isso exige uma mudança comportamental profunda. E a gente sabe que toda mudança ela gera muita oportunidade. Mas qual a melhor, né? Qual te levará para o melhor resultado? Então a gente precisa entender o seguinte: com esta série de estudos que eu vou estar passando, o objetivo é contribuir com os ensinamentos bíblicos para aprimorar o discernimento espiritual em suas escolhas. Eu tenho para mim um versículo muito importante e é uma verdade muito dura. Diz assim, ó: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Está no livro de Gálatas 6, versículo 7. Então, que você possa estar acompanhando os próximos estudos que nós vamos estar passando, nós vamos deixar no canal da Renovação em Cristo, e eu quero dizer para você o seguinte: a palavra de Deus ela tem que ser identificada de uma forma muito simples, para que a gente possa aprender, ouvir a voz do Espírito Santo e, junto com o Espírito Santo, discernir e tomarmos as decisões. Esse princípio que eu usei muitos anos invertendo as minhas tomadas de decisão me custou muito caro. Anos de sofrimento, de profunda dor, de extrema preocupação, muita lágrima dolorida. Por quê? Eu decidia e falava: Deus abençoe. E numa outra condição, eu falava assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então é diferente. Então vem com a gente, acompanhe, não perca os próximos vídeos, que eu tenho certeza que isso vai te trazer discernimento, você vai fazer escolhas mais alinhadas com o Espírito Santo e você vai alcançar os melhores resultados, porque este é o tempo que Deus tem para a sua igreja prosperar. É no nome do Senhor Jesus que eu falo essa palavra e com muito temor e tremor eu quero estar levando a vocês estes ensinos que são tão importantes para te ajudar a ter o melhor resultado. Que Deus abençoe você.